Última pergunta. Quais os riscos do iminente crescimento da extrema-direita no Brasil? A violência e intolerância, né? Xenofobia, machismo, misoginia e basicamente violência. Nós vamos descambar para isso, infelizmente. Quer dizer, eu quero muito que eu esteja errado, mas eu estou vendo as coisas acontecerem. E essa violência ela não precisa ser um golpe militar em que um traidor como esse general Heleno troca os pés pelas mãos, entendi o juramento que fez a Constituição e vai atrás com a sargentada. Não acho que seja provável no Brasil. Embora o filho do Bolsonaro esteja propondo claramente, né, uma coisa desse tipo, imaginando na sua boçalidade que comando das armas. Não creio que seja isso. Vai ser muito mais, na medida em que eles vão ficando menores, eles vão ficando mais agressivos, mais intolerantes. E a internet dá voz a esse nazifascismo. Agora, uma pessoa fazer aqui uma coisa cifrada para não dar cabimento. Mas num lugar que eu conheço muito bem, de repente, 6 babacas vestidos com as roupas do integralismo, fazendo o gesto, né, da Anauê com o Sigma, da coisa. Graças a Deus eu não estava por perto, fisicamente, porque essas coisas... Não, vocês podem rir, mas é assim que começa. É assim que começa. E tolerância com gente intolerante não existe. O Churchill, por exemplo, tem uma crônica importante, visionária, antecipando o que o Hitler seria. Se as pessoas tivessem ouvido o Churchill na data própria, 6 milhões de judeus não teriam morrido, 10 milhões de soviéticos não teriam morrido, 7 milhões de europeus ocidentais e norte-americanos não teriam morrido. Trata-se da gente ver essas coisas, porque elas vão acontecendo e os sinais estão dados. Então a gente não pode aceitar esse tipo de coisa, porque intolerância misturada com religião. Sabe, se eu chego aqui e falo em nome de Deus, imagina. Quem me antagonizar está antagonizando o onipotente, vê se pode. Isso não tem cabimento, nós não podemos admitir isso. E essa é uma luta de todo mundo. Não estou propondo que ninguém se exponha à violência, mas é preciso repudiar com muita força cada expressãozinha desse tipo de manifestação, porque ela vai crescer no Brasil, infelizmente. Próxima pergunta. Como a situação na Bolívia pode interferir em toda a América Latina? A primeira grande consequência é que a aversão a risco do investidor internacional está elevada à enésima potência. Pelo conflito americano com os chineses, conflito comercial de altíssimo teor explosivo, e por diversas frentes de confusão, por exemplo, o Brexit na Europa, a saída da Inglaterra da Europa. Então tem uma série de fatores que explicam a mais inédita aversão a risco que o capitalismo já experimentou em todos os tempos. Eu lhes disse que há 13 trilhões de dólares hoje aplicado a juro negativo, porque eles não querem correr risco. Por mais que o juro brasileiro seja o maior do mundo, eles não querem vir. No governo Bolsonaro, 24 bilhões de dólares fugiram da Bolsa de Valores. E vocês não estão lendo isso nos jornalões, nas grandes mídias, porque eles disfarçam. Tem que passar uma agenda e eles são... Por que a Bolsa está em 108 mil pontos? Porque os ativos brasileiros estão absolutamente levados ao valor de nada. E aí você está comprando a poeira, quer dizer, coisa boa a preço de poeira, e aí a Bolsa sobe, como um cassino, mas você não está capitalizando nada. E a aversão a risco, com essa crise da Bolívia, vai se exponencializar mais ainda. Então você tem outro sinal, por exemplo, o leilão do pré-sal. Todos nós nos preparamos para denunciar um dos crimes de lesa pátria, que é entregar um patrimônio que custou bilhões de dólares ao povo brasileiro, aos cofres públicos, que é o pré-sal. Na hora da gente colher o benefício, sabe quanto é que está custando? Quando o pré-sal tirou o primeiro barril, esse barril saiu num custo superior a 40 dólares. Como a gente começou a ganhar escala, sabe por quanto está saindo um barril do pré-sal agora? 5 dólares. Sabe por quanto a Petrobras está vendendo esse barril de petróleo? No mercado brasileiro, 73 dólares. Isso é a hora da onça beber água, sabe? Montanha de dinheiro, os caras querem entregar para o estrangeiro. Nenhum país do mundo que tem autossuficiência em petróleo e não tem companhia sua, entrega ao estrangeiro. 80% do petróleo do mundo é dominado por estatais.
A maior delas, a Saudi Aramco, da Arábia Saudita. Pois o Brasil fez um leilão do campo de Carcará e quem veio comprar foi um estatal da Noruega. Eu rio para não chorar. Sabe por quanto ela comprou o barril? $1,35, o valor de uma latinha de Coca-Cola. Então o país está sendo saqueado, e não é para a minha geração que tem 62 anos, eu tenho 62. São vocês. Sabe quanto é que tem de dinheiro aí para pagar o futuro de vocês? 20 trilhões de reais. Que não existiam. Nenhum relatório dizia que esse petróleo existia. Não existia tecnologia para extrair petróleo abaixo da camada do pré-sal. Tudo isso foi desenvolvido com dinheiro do povo brasileiro. E na hora da gente ganhar de volta o investimento arriscadíssimo, estão entregando para o estrangeiro sem nenhuma explicação. Mas a aversão a risco é de tal ordem que não compareceu nenhuma empresa estrangeira, a não ser duas chinesas com 5% e 5% em 10% do investimento de 100 que a Petrobras fez. A Petrobras arrematou. Eles agora querem destruir a regra e proibir a Petrobras de entrar. Ou seja, é um entreguismo sem fundamento nenhum. Essa crise da Bolívia, entretanto, não é só essa primeira grande consequência que é a aversão a risco. O problema da Bolívia é a legitimação da tutela militar tosca e violenta sobre o poder democrático, que é o poder político. Isto é que é a maior ameaça que nós temos que repudiar. Pouco importa se há, vamos dizer, causas concorrentes. Eu, por exemplo, tenho horror a esse caudilismo da esquerda sul-americana. Esse culto à personalidade, parece que só existe o cara, não dá passagem. O Lula, vamos falar claro, o Lula está sendo referência para o bem e para o mal da política brasileira desde 1989. Faz a conta, 89 para 2019, quanto é que dá? Hein? 30 anos o Lula, na eleição de 89, se o Brizola concorresse contra o Collor, ganhava. Se o Covas concorresse contra o Collor, ganhava. O Lula forçou a mão por 300 mil votos, porque era o único candidato que perdia para o Collor. Perdeu para o Collor. Não assinou a Constituição de 88. Ficou contra o Tancredo Neves. Ficou contra o Itamar Franco. Nós fizemos o impeachment do Collor juntos. A consequência óbvia do impeachment é a posse do vice. No dia seguinte do impeachment, o Lula foi para a oposição ao Itamar e ficou contra o Plano Real. E eu resolvi que não vou mais engolir isso. Chega, porque virou uma bola de chumbo amarrando o Brasil para o passado. Como ele estava na cadeia, eu estava calado. Agora está livre, aí, arrogante, Pelé e tal. Pois ele vai ouvir aqui um jogadorzinho de várzea contar umas histórias para o povo brasileiro.